Lucas capítulo 10, uma porção da palavra para o nosso coração, uma instrução do Senhor, um consolo, uma exortação. A palavra do Senhor sempre faz isso. A palavra do Senhor nos levanta, a palavra do Senhor nos corrige, a palavra do Senhor coloca os nossos pés no lugar certo. Lucas capítulo 10. O pessoal aí atrás está me ouvindo? Amém? Está me ouvindo? Amém. O texto está sendo projetado na NVI, do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 17 ao versículo 21. Lucas 10, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 17 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Só um minuto. O texto da minha Bíblia diz a missão dos 70. Diz assim a palavra: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Agora a gente dá um pulo lá para o versículo 17, do mesmo capítulo 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim por vosso nome estar arrolado nos céus. Até aí. Amém, queridos? O versículo 21 diz assim: na mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Queridos, quando nós olhamos uma passagem como essa, quando nós olhamos para a nossa vida, assim como eu tenho falado, nós estamos no início do ano de 2020, nós estamos iniciando aí praticamente a primeira semana de fevereiro, e a pergunta que eu te faço, e eu sempre repito essa pergunta: qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus está fazendo no seu coração? O que Deus está fazendo na sua história? Qual é o movimento de Deus na sua vida? Você consegue perceber? Você consegue dimensionar o que você tem vivenciado? O período da sua vida, seja com seus filhos, seja início de casamento, ou de repente já aposentado. Você consegue ter essa percepção? E o que Deus está fazendo em você e através de você? Quando nós olhamos para a vida da nossa igreja, como eu disse, hoje de manhã nós tivemos aqui uma reunião administrativa para fazer alguns ajustes, para fazer alguns acertos, e o que a gente tem percebido é que Deus tem se movimentado no nosso meio, é que Deus tem nos chamado, é que Deus tem nos vocacionado, é que Deus tem nos tocado. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós entendemos nesse contexto Jesus levantando ali os 70 e dizendo para os 70: eis que eu vos envio, eis que eu vos envio. Mas eu queria que a gente pudesse olhar para esse texto e trazer algumas lições para o nosso coração nessa noite. E a primeira delas, queridos, é que Jesus está falando ao nosso coração.
Jesus está se revelando ao nosso coração dia e noite, mas nós precisamos ter essa percepção. O texto diz que Jesus, depois de convocar, depois de chamar os 12, Jesus chama agora 70 e os instrui para que eles pudessem falar desse evangelho que um dia também nos tocou e tem nos tocado, esse evangelho que nos transforma, esse evangelho que nos dá um fôlego novo de vida, esse evangelho que abre os nossos olhos espirituais. E quando nós olhamos para um texto como esse, eu me alegro porque no versículo 21 o texto diz que Jesus é aquele que tem se revelado, mas Jesus não tem revelado aos sábios e aos instruídos, mas Jesus tem se revelado aos que, queridos? Aos pequeninos. É lindo olhar para essa palavra, é lindo olhar para essa palavra e entender que Deus tem se revelado não a todos, mas Deus tem se revelado àqueles que têm tido um coração sedento por ouvir a sua voz e por entender os seus planos. Não são os sábios desta era, não são os instruídos, mas são os pequeninos. E quem são esses pequeninos? É todo aquele que é tocado pelo Senhor, é todo aquele que se rende à vontade do Senhor, é todo aquele que se prostra, dependendo totalmente do Senhor. Estes são os pequeninos. É isso que Jesus nos ensina. Os pequeninos é aquele que a cada dia é tocado pela iluminação de Deus, pela revelação de Deus e pela presença de Deus. É por isso que Jesus ele inicia o Sermão do Monte dizendo: felizes serão aqueles que entenderem do reino, felizes serão aqueles que entenderem o que é o Evangelho. O Evangelho é a melhor notícia que nós recebemos, o Evangelho é a boa nova. Jesus morreu por mim e por você. Mas ele inicia aí o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Esses são os pequeninos. Talvez você esteja aqui nessa noite chorando, mas se você tem entendido, se você tem tido essa percepção desse movimento de Deus, você vai sentir o consolo de Deus, você vai ser visitado pela presença de Deus. Ele continua dizendo no Sermão do Monte, ele traça ali uma lista, discorrendo, ele diz: feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, felizes aqueles que serão humildes, porque eles verão a Deus, felizes aqueles de coração limpo, porque também verão ao Senhor, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os pacificadores. E quando então nós começamos a olhar esse Evangelho, o que é viver esse Evangelho, e como Jesus tem nos tocado, os nossos olhos vão se abrindo, e nós vamos começando a ter essa percepção do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Amém, queridos? Se você está aqui nessa noite, ouça essa palavra, abre o teu coração, abre o teu coração. Jesus está se revelando, Jesus está iluminando o nosso coração, para que a gente entenda o mover dEle, a graça dEle, o propósito dEle nas nossas vidas. E hoje pela manhã nós falávamos isso aqui. A nossa vida ela só tem propósito quando nós ouvimos a voz do Senhor e vivemos no centro da vontade dEle. É isso que Jesus então envia os 70, e nós começamos a discorrer esse texto e ver que Jesus ele começa a abrir os nossos olhos. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 23 e o versículo 24. E voltando para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: bem-aventurado, felizes os olhos daqueles que veem e das coisas que vocês vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis querem ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Percebem, queridos? Percebe? Jesus está tocando no nosso coração, Jesus está tirando toda a barreira,
Jesus está tirando todos os obstáculos dos nossos olhos, para que consigamos contemplar a presença e entendermos o Evangelho genuíno dele. Mas é verdade, queridos, que Jesus nos chama. Mas é verdade também que o texto diz que Jesus os envia, e Jesus diz para eles: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus então olha aquela multidão. Quando nós olhamos no capítulo 9, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele olha a multidão e ele se compadece pela multidão. Aquelas pessoas que estavam sendo extorquidas, oprimidas pelo Império Romano, e Jesus então é conduído. Jesus, nas suas entranhas, a palavra de Deus diz que ele se compadece, e é algo que nós temos perdido e precisamos restaurar. Jesus tem nos enviado para que possamos olhar com os olhos dele. Ele olha para a multidão e ele diz, a palavra do Senhor diz que Jesus se compadece. Mas é verdade também, querido, que nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos num mundo desorganizado. Quando nós olhamos no mundo, parece que as coisas não se encaixam, parece que está tudo fora do lugar. Até mesmo o nosso coração, parece que às vezes algumas coisas estão fora do lugar. E nós sabemos de onde vem isso. Isso vem de Gênesis 3, os nossos primeiros pais, porque um pecou e todos pecaram, e todos carecem da graça de Deus. Mas é verdade que nós vivemos nesse mundo hostil, e muitas vezes a compaixão, a sensibilidade, vamos perdendo. O nosso coração vai se tornando cético, o nosso coração vai se tornando frio, porque as decepções são muitas, as frustrações são muitas, o individualismo é muito, o egoísmo, e muitas vezes nós também começamos a ficar com esse coração. Mas Jesus nos diz e nos convida a andarmos na contramão de olharmos para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Hoje o que se mais fala é selfie, é o meu selfie, é o meu. Enquanto nós olhamos para a palavra de Deus, não somos nós, mas é o outro. Nós precisamos anular um pouquinho nós e olhar para o outro. O próprio primeiro mandamento, Jesus diz: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não, o mundo no qual nós vivemos é uma idolatria, é um egocentrismo, é o selfie, é o eu, é a representação do eu. Mas isso não tem nada a ver com a palavra, porque Jesus nos criou não apenas para nos enxergarmos no espelho, mas para olhar para o outro, e olhar com esse olhar de compaixão e de misericórdia. E é verdade, queridos, que nós, na nossa caminhada de discípulos do Senhor, diante das frustrações, diante desse mundo caótico, que nós não conseguimos responder algumas coisas que nos acontecem, mas a palavra de Deus nos responde, a palavra de Deus nos explica o porquê desse caos, o porquê dessa desordem, o porquê desse desequilíbrio. Gênesis 3, como eu disse, os nossos primeiros pais pecaram e romperam a nossa relação com Deus. A criação para com o Criador perdeu a comunhão, perdeu a ligação, perdeu a conexão, e nós precisamos voltar desesperadamente nessa comunhão. E Jesus então diz, e além desse mundo caótico, além desse mundo desorganizado, Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelha em meio aos lobos. Terrível coisa. Além de vivermos num mundo caótico, desequilibrado, com tanta maldade, onde a maldade está diante dos nossos olhos, a palavra de Deus diz que Jesus ainda nos envia no meio de lobos. Sabe o que é isso, queridos? Isso significa que nós teremos oposição. Isso significa que muitas coisas vão se levantar contra os nossos planos, contra os planos do Senhor. A oposição faz parte, mas a oposição é para nos moldar, a oposição é para nos forjar, a oposição é para nos dar perseverança. Quando nós olhamos para Neemias,
O livro lá de Neemias, a palavra de Deus diz que ninguém se levanta para erguer aqueles muros. Aqueles muros ficaram derribados há mais de 100 anos. Quando aquele homem se levanta, a palavra do Senhor diz que Sanbalate e Tobias tenta fazer o que com Neemias? Tenta matar Neemias, tenta fazer ali algumas emboscadas. Queridos, a oposição sempre vai ter, a oposição sempre vai ter, mas é aí que nós teremos que firmar os nossos passos, as nossas convicções no Senhor, e saber que o Senhor está conosco. A oposição é real. Quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, diante dos próprios religiosos que se levantam, quanta oposição. Os fariseus, quem crucificou Jesus? Os religiosos da época, os fariseus. Quanta oposição. E eu creio que muitos de nós, na nossa caminhada, algumas coisas se levantam, algumas lutas, algumas adversidades, dias difíceis, porque Jesus diz isso: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas é interessante notar também, queridos, que apesar dos percalços, apesar das oposições, apesar de nós mesmos, apesar do nosso próprio coração que muitas vezes se distancia daquilo que Deus quer para nós, a palavra do Senhor diz que Jesus Ele nos chama, mas Ele não nos deixa só, porque Ele diz para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança, que apesar de vivermos num mundo caótico, apesar de viver nesse caos, apesar do caos do nosso próprio coração, às vezes nem nós mesmos se entendemos com a gente mesmo, mas Jesus Ele se aproxima de nós, e Jesus Ele começa a colocar ordem no meio da desordem. Jesus começa a colocar ordem no meio da desordem. Amém, queridos? E quando então nós olhamos para esse texto, quando então nós olhamos para a vida de Jesus, Ele nos ensina e Ele nos atrai através dessa esperança. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, o mistério que estava oculto se manifestou aos seus filhos. E o mistério de Jesus Cristo é a esperança da glória. É a esperança da glória. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso firme firmamento. Apesar de tudo isso, Ele nos reconcilia com Ele. Apesar de tudo isso, Ele coloca no nosso coração a esperança. Apesar de dias difíceis, apesar de situações adversas, mas a esperança ela brota no nosso coração diariamente. E essa é a palavra do nosso coração. Jesus mesmo Ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Nós nos abatemos, nós nos afligimos, mas o Senhor tem nos chamado, e nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus está nos enviando, Deus está te enviando, e Deus quer te capacitar, e Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai trabalhar no seu caráter, ainda que seja necessário anos e anos, mas Ele está trabalhando, como diz o profeta. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele esperam. No domingo passado nós falávamos sobre a vida de Abraão. O Senhor promete ao filho Abraão, o filho da promessa, mas se passaram 25 anos para que Isaac pudesse vir ao mundo, e nesse tempo Abraão foi transformado dia após dia, e eu e você, nós estamos sendo transformados dia após dia. Mas uma coisa é certa: Ele está nos movendo, o Senhor está te conduzindo, a graça dEle está te cercando, a bondade dEle está te cercando, porque Ele continua sendo Deus. Quando eu olho passagens como essa, o meu coração fica
tomado por uma paixão de gastar a minha vida naquilo que Deus quer. Saia da mediocridade, viva o melhor de Deus para a sua vida, viva o melhor de Deus para a sua casa. Ainda que se levante opositores, ainda que você não esteja preparado, porque em momento nenhum nós estaremos preparados. Em todo momento a gente está sendo moldado, transformado, lapidado. Quando os discípulos voltam para Jesus, eles ficaram abismados, porque eles dizem assim: os demônios nos submetem. A gente está feliz, porque a gente está cheio de poder, os demônios nos submetem. E Jesus então diz para eles: vocês estão alegres por isso? Não se alegre apenas por isso, mas alegre porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Amém. Alegre porque o nome de vocês estão arrolados no céu. Deus vai nos usar aqui, mas sobretudo, a nossa salvação está em Cristo Jesus, e os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. Amém. É isso que Jesus diz para os discípulos. Nós vamos fazer aqui sim o nosso melhor, mas sempre olhando para o nosso autor e consumador, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então não deixe que o mundo, não deixe que as pessoas, não deixe que as situações tire do seu coração a doçura. Assim como o Rafael pregou aqui semana passada, envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Aqueles que vão envelhecer, mas vão envelhecer maduros, conscientes da ação de Deus, e vão aceitar a ação de Deus. Mas há aqueles que vão envelhecer e vão se tornar amargos, apáticos, com o coração cheio de amargura e murmúrio. Mas que nós, queridos, nesse processo de Deus, que nós alcancemos essa maturidade, que nós possamos envelhecer e ao mesmo tempo continuar com essa doçura, assim como o pastor Rafael disse aqui. Queridos, eu tenho convivido com tantas pessoas mais velhas, muitos pastores, e muitos pastores que os corações se tornaram céticos, pastores que não conseguem mais se aproximar dessa graça de Deus, pastores que nem mais estão frequentando igreja, estão fora, não querem. Por quê? Porque perderam a sensibilidade da graça de Deus. Nós caminhamos, queridos, não por vistas, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos dá vida a cada dia, é a graça de Deus que nos levanta, é a graça de Deus que fecha portas, é a graça de Deus que abre portas, é a graça de Deus. Então não perca o privilégio de servir ao Senhor, não perca o privilégio de dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, usa-me. E Deus vai te usar aonde Ele te plantar, seja como uma professora, seja como um executivo, seja como uma mulher do lar. Deus vai te usar aonde Ele te plantar, porque a seara é grande, o mundo está clamando por uma palavra, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que Deus te use para o louvor da glória, que você tenha essa sensibilidade, e que você seja usado pelo Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então eu queria que nós pudéssemos orar ao Senhor. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Eu queria que nós pudéssemos agora ter esse coração desejoso de ser enviado pelo Senhor. Se você está aqui nessa noite, não perca o privilégio. Deus está falando, Deus está iluminando o nosso coração. Queridos, é interessante que Deus não ilumina o coração de sábios e instruídos. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele chama, Ele faz com que o evangelho dele seja loucura para confundir os sábios. Ele chama os fracos.
para mostrar aos fortes que a graça é dele e o poder é dele. Então não perca essa oportunidade. Deixa Deus tocar a sua vida. Deixa Deus continuar falando ao seu coração. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser um como esse pequenino. Eu quero ser um como esse pequenino. Eu não quero abandonar, eu não quero de forma alguma se distanciar daquilo que o Senhor tem para mim. Porque se nós estamos aqui, nós entendemos que nós somos os pequeninos do Senhor. Nós somos os pequeninos do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor no nosso coração. Deixa Deus te enviar. Deixa Deus te usar. A vida é breve. A vida é breve. E como é bom ser usado pelo Senhor. Como é bom ser tocado pelo Senhor. Como é bom ser instruído pelo Senhor. Então nós vamos adorar o Senhor com o cântico. E depois eu queria orar, na certeza que Deus está nos enviando. Enviando para a sua casa, enviando para o seu trabalho, enviando para os seus, enviando para os seus amigos, para que você seja um canal de Deus, para que você seja um instrumento de Deus. E ainda que haja oposição, ainda que haja lutas diárias, mas a esperança e a presença do Senhor é sobre a sua vida, porque Ele não nos abandona, querido. Ele não nos abandona. Eu acho lindo porque Jesus, após a ressurreição, os discípulos vão para uma casa e eles trancam numa casa, porque a palavra do Senhor diz que eles estavam amedrontados, eles estavam com medo, porque Jesus havia sido morto naquela cruz. E é isso que acontece com a gente. Quando as decepções nos vêm, sabe o que a gente faz? A gente tranca no nosso quarto, a gente tranca o nosso coração, e a gente não quer se relacionar, a gente não quer se abrir. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus então se aproxima dos seus discípulos, e Ele adentra aquela casa, e os seus discípulos estavam ali amedrontados, e Jesus entra naquela casa, e Jesus diz o que para eles? Paz seja com vocês, eu estou com vocês, paz seja com vocês. E essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Paz seja com vocês. Qual é o medo? É o medo da morte? É o medo do luto? É o medo da perda? E Jesus então adentra e diz: paz seja com vocês. E os discípulos então abriram os seus olhos e viram que Jesus, não mais o morto, não mais o ensanguentado, mas Jesus o ressurreto estava ali. E Jesus: paz seja com vocês. Que coisa tremenda, queridos. Jesus transforma aquele momento de choro em alegria. Jesus transforma aquele momento de medo em esperança, porque Jesus estava vivo diante deles. E em um segundo Jesus transformou aquela situação. E eu queria te dizer que em um segundo Jesus pode transformar os sentimentos do nosso coração. Em um segundo Jesus pode arrancar todo medo, todo choro, toda angústia, e trazer vida, e trazer esperança do futuro, por vir, a vida eterna, a presença dEle, a graça dEle, a bondade dEle, olhar para a graça dEle e dizer: Senhor, eu não sou merecedor, mas o Senhor me alcançou, porque eu sou um pequenino do Senhor, Pai. Eu sou um pequenino do Senhor, e o Senhor me tocou, e o Senhor tem me chamado, o Senhor tem me chamado e tem me enviado, por louvor da glória dEle. Amém. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.